Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada conquista é graças ao Senhor, pois ninguém vence com a própria força. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na maior parte do tempo, quando nós vamos competir ou fazer qualquer coisa que vai colocar as nossas habilidades à prova, nós temos o costume de treinar mais, de tentar nos capacitar, de tentar se alimentar, e assim a gente vai acreditando que o nosso sucesso depende do nosso esforço. Então, quanto mais eu me esforçar, mais certo as coisas vão dar. E nem sempre é assim. Nem sempre ganhar é sinal que nós ganhamos, porque normalmente, depois que nós vencemos, nós temos a tendência a relaxar. Olha quantas coisas às vezes você sonhou, você desejou, e depois que conquistou, bastou um tempo para que você perdesse, para que perdesse o encanto, para que perdesse o sentido, para que você começasse a se questionar se aquilo realmente, tudo que foi feito era necessário. Nem sempre aquilo que nós imaginamos acontece, e nem sempre os sentimentos são tão bons quanto nós imaginamos. E assim a gente vai seguindo, de batalha em batalha, acreditando que o nosso sucesso depende disso. Mas nem sempre é assim, porque toda batalha que nós vencemos, que vai durar por toda a eternidade, é sinal que o Senhor está nela. E quando Deus está dentro de algo, ou quando Ele abre uma oportunidade, nós entendemos o real valor daquilo. E a partir desse instante, nós começamos a ter gratidão por ter participado, ainda que nós não vencemos, por estar lá e saber que aquilo que aconteceu foi exatamente a vontade de Deus. Se a gente vai lá em Provérbios 21, versículo 31, a palavra do Senhor ela diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então eu posso ter o melhor cavalo, eu posso estar pronto, eu posso acreditar que tudo está bem, porém, sem Deus não existe vitória. E é isso que às vezes a gente custa a entender, achando que tudo aquilo que nós vivemos é fruto da nossa capacidade. E nem sempre é assim. Um exemplo muito clássico e muito fácil de se ver é diversas pessoas que conseguiram terminar uma faculdade, porém chega na hora de arrumar um trabalho, elas não conseguem arrumar um trabalho na área. Então todo aquele tempo, todo aquele esforço que elas tiveram, entre aspas, se fosse o resultado do trabalho, não serviram de nada. É claro que o conhecimento e as experiências, elas não podem ser descartadas. Mas nós estamos vendo quais eram os planos, porque eu creio que ninguém faz uma faculdade para depois não trabalhar. A menos que alguém tenha feito porque, sei lá, para agradar outra pessoa, mas, via de regra normal, essa é a situação. Então, às vezes, nós podemos ter o cavalo, nós podemos ter a batalha, nós podemos treinar, nós podemos fazer tudo. Só que vai chegar na hora, faltou o quê? Faltou humildade, faltou reconhecimento, faltou Deus, faltou oração. E dessa forma, aquele momento que era para se tornar um momento especial, de repente se torna um momento de terror. E nem sempre a gente sabe lidar com as derrotas. Tem situações na nossa vida que acontecem que elas deixam marcas muito profundas, que você simplesmente nunca mais tentou porque fracassou, uma vez que você tinha plena convicção e certeza. E a certeza ela é muito perigosa, porque uma coisa é eu ter confiança, a outra coisa é eu ter certeza. Certeza vem de certo, e ninguém pode conhecer o futuro. Eu posso estar lá diante de Deus, eu posso orar, eu posso ter humildade, eu posso ter tudo.
Mas no fim, eu tenho que entender qual lição Deus está tentando me dar. Será que aquela vitória, se eu recebesse, eu ia melhorar a minha espiritualidade, ia melhorar a minha relação com Deus? Ou não, eu ia tornar arrogante, eu ia me tornar orgulhoso, eu ia me tornar soberbo? E às vezes tem muitas pessoas que não recebem uma bênção de Deus justamente por isso. Porque se Deus tirasse ela do lugar que elas estão, elas se tornariam pessoas piores. E essa não é a intenção de Deus. Então, às vezes aquilo que você não recebe é a dureza que tem dentro do teu coração de muitas vezes querer provar alguma coisa para alguém. E essa ideia de provar é muito complicada. Deus, ele já reconhece o nosso valor, ele sabe da nossa capacidade. E eu não preciso provar nada para ninguém. Não preciso. Então, pensa nisso. Se você quer estar do lado certo, do lado de quem vence, nós temos que estar do lado de Jesus, do lado de Deus. Nós temos que colocar acima do treinamento, acima da vontade, acima do estudo, acima do trabalho, acima de qualquer plano, Deus. Porque se Deus abençoar os nossos planos, como diz a palavra, eles serão bem-sucedidos. Se a gente vai lá em Samuel 17, versículo 47, a palavra do Senhor ela diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Presta atenção em uma coisa. Por que Deus dá a vitória? E aqui fica muito bem claro nessa passagem. Para que o nome dele seja glorificado, para que todos saibam que foi o Senhor que fez. E ele diz, olha, não foi a espada e não foi a lança que fez vocês vencerem, foi o Senhor. Então se você pede algo para Deus, para que no fim as pessoas não possam reconhecer a honra e a glória de Deus, não adianta nada. Essas coisas que você pede, muitas vezes elas vão ficar perdidas no tempo. E muitas vezes nós não recebemos justamente por isso, porque a vitória de Deus ela não vai ficar evidenciada. Por isso que Deus às vezes ele escolhe os humildes, escolhe aquelas pessoas que seriam os menos prováveis, justamente para mostrar que não foi pela capacidade deles, mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Foi por elas terem se alinhado ao Senhor que tudo aquilo começou a acontecer. Eu estou lendo o livro de Samuel e eu estou na parte um pouquinho antes que Samuel vai encontrar e ungir o rei Davi, para que Davi se tornasse rei. E eu ficava sempre com aquela dúvida, né? Qual era a diferença de Davi e de Saul? Porque ambos eram reis, ambos eram escolhidos por Deus. Mas o que Saul fez que Deus desistisse dele? O pecado de Saul foi que eles iam entrar em uma batalha. Então Samuel, que era o profeta de Deus, falou, Saul, espera 7 dias e eu vou lá para a gente fazer um sacrifício para o Senhor e depois Deus vai abençoar e vocês vão para a batalha. E aí o que aconteceu? Saul, no 7º dia, ele começou a ficar impaciente, as pessoas começaram a ir embora e ele resolveu que ele mesmo ia fazer o sacrifício porque não tinha como entrar na batalha sem estar na presença de Deus. Na nossa mentalidade, poxa, tudo certo, né? Tinha que apresentar um sacrifício, Saul lá foi e apresentou, só tem um problema. Ele não tinha autorização para isso. Somente os sacerdotes podem fazer isso e Deus ele preza muito por isso, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, cada um no seu chamado. Então a partir do momento que eu acho que Deus está demorando e começo a querer resolver as coisas com as minhas próprias mãos, eu crio um problema ainda maior. Por quê? Porque eu tiro a bênção de Deus na minha vida. Então às vezes é melhor eu esperar e confiar do que eu tentar resolver um problema do meu jeito e perder a bênção de Deus. E aí o que aconteceu? A hora que Samuel chegou e fala assim, que ele estava ali oferecendo sacrifício, e Samuel chegou e falou, meu, você tá louco? O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Por que você não me esperou? Ah não, porque você estava demorando. Você entende que às vezes Deus já estava chegando e você quis antecipar as coisas porque simplesmente achou que tinha que ser daquele jeito, porque se não fosse, e começa aquele monte de desculpa, aquele monte de coisa, e simplesmente o Senhor ele sai da nossa vida. E às vezes a gente acha que Deus ele nunca vai sair. A diferença entre Samuel e Saul era justamente essa, era a obediência ao Senhor
e as coisas que o Senhor disse e a forma que o Senhor faz. Sem isso é impossível agradar a Deus, porque se nós não consideramos nem a vontade dele, como ele pode considerar a nossa? E fica evidente que, apesar de Davi ter cometido pecados que ficam muito claros, ter feito coisas que desagradaram ao Senhor, né? Só que o pecado de Davi sempre era contra a vida dele e a vida de outras pessoas. Não era contra Deus que ele pecava. Saul não. Saul, quando ele quebrou um mandamento de Deus, no sentido de sacerdócio, ele quebrou a aliança. E Deus disse, olha, não vai ser desse jeito. Ele já estava triste, o Senhor, porque eles quiseram um rei. E Samuel disse, olha, se vocês desobedecerem ao Senhor, vocês queriam um rei, o rei está aí, tá bom? Só que se vocês esquecerem o Senhor, se vocês começarem a desobedecer ao Senhor, e se o rei que vocês escolheram começar a fazer isso também, olha, as coisas não vão dar certo para vocês. Sinto lhe informar. E não é à toa que Israel passou por tanta dificuldade, porque ao invés de confiar no Senhor, eles preferiram confiar em um homem. E sabe por que eles escolheram um rei? Porque todas as nações tinham um rei. Então na cabeça deles, eles precisavam de um também. E hoje nós temos um rei também. Nosso rei é Jesus Cristo. É Ele que governa a nossa vida, é Ele que toma a decisão, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda e é Ele que nos guia não apenas nessa vida, mas no porvir, pela eternidade e por tudo aquilo. Então Samuel ele deixou muito bem claro que quando o Senhor ele vai fazer um milagre, ou quando o Senhor ele vai dar a vitória, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que todos saibam que foi Deus que fez. E às vezes a gente se esquece isso, quer por nós, quer vencer para você poder postar uma foto lá para as pessoas curtirem, quer fazer alguma coisa para mostrar. O que a gente tem que fazer é para Deus ver, não para os outros ver. Reconhecimento não faz bem. Essa ideia aí de elogio e de coisa, cara, Deus ele alerta muito sobre isso na Bíblia. Tem gente que vive à base de elogio, se não elogia não fica bem, se não... Cara, pouco importa a opinião das outras pessoas, porque às vezes aquele que está te elogiando, ele está querendo alguma coisa, ele vai pegar o que ele quer e ele vai sumir. E você se vendeu a troco de um elogio. Essa é a questão. Nem todos têm coragem de dizer a verdade a quem pergunta. Tem medo de magoar se eu falar a verdade. Se eu tô falando alguma coisa por amor, não para atacar, não para ferir, não por nada, mas porque me perguntaram. Cara, o que tem de errado nisso? Deus ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade ela tem que estar acima de qualquer coisa. E às vezes a verdade é a gente admitir tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Todas as batalhas que nós enfrentamos foi por quem? Todas as vezes que você quis algo foi por quê? Por que você quer um novo isso, um novo aquilo, um lugar melhor? Por que você quer viajar? Se fosse para viajar, para você não tirar uma foto para ninguém, você ia viajar? Se fosse para você ter isso e ninguém ver, você ia fazer? Esse é o ponto. Você está procurando adoração de quem? Você está procurando reconhecimento de quem? Então assim, beleza, você quer ir atrás de pessoas, cara, eu sempre falo a mesma coisa, você é livre para fazer o que você quiser. Até mesmo por passar por uma dificuldade, até mesmo por enfrentar uma doença, até mesmo por achar que é comemoração, que você venceu, então você pode voltar na tua vida velha achando que beleza, né? Porque tem gente que quer sarar para poder voltar a pecar, né? Não quer sarar para ter uma nova vida e entender uma nova oportunidade. Não, quero voltar as coisas a ser como antes e continua sempre sendo aquilo, um lixo. Porque não tem como a gente ter valor longe de Deus. E se Deus condena, quem sou eu para falar que existem boas pessoas? Às vezes me dói o coração quando tem gente que não tem ideia da própria vida. Quando ela mesma fala assim, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma não sei o quê. Faltou só colocar assim, eu sou uma mentirosa, eu sou um mentiroso. Cara, por quê? Eu poderia dizer assim, graças a Deus eu tenho tido uma vida mais equilibrada, tenho conseguido coisas e tenho feito isso e tenho aquilo, porque o Senhor tem me dado sabedoria. Glorifiquei ao Senhor e mostrei os feitos. Agora, eu ficar numa mesa falando abobrinha? Para. Quem sou eu para julgar qualquer um? Mas eu sei que esse não é o caminho que nós devemos seguir, porque esse caminho não leva ninguém a lugar nenhum. Se levasse, tinha muita gente aí que era um sucesso, mas muito pelo contrário, até mais gente depressiva aí que gente feliz nesse mundo.
E as pessoas às vezes acham que a infelicidade delas é porque não tem dinheiro, porque não tem tudo que quer. Cara, tem gente que se desse tudo que quer, continuaria sendo arrogante, continuaria sendo mesquinho, continuaria sendo tudo, e mesmo não tendo nada. Não adianta a gente olhar a vida desse jeito. E aí nós temos que entender. Deus ele fala que esse mundo ele jaz no maligno. Então assim, nós estamos numa terra caída. Nós já estamos num lugar onde a nossa natureza é o mal. Onde tudo vai estar contra nós. Isso nós já estamos. Mas como que Jesus diz que eu venço o mundo? Que vitória é essa? Se a gente vai lá em 1 João 5, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor ela diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então Deus ele já deixou muito bem claro onde está a nossa vitória e como que nós podemos conquistá-la. Está em Jesus Cristo e é pela nossa fé. É dessa forma que nós mostramos que nós somos nascidos de Deus, crescidos em Deus e que nós retornaremos ao Senhor. E é justamente assim, ficou muito claro e evidente qual é a vitória, o que nós devemos buscar. Às vezes você vê esses vídeos de coaching, vídeo de gente querendo ensinar a ser bem-sucedido, né? Onde você se vê daqui 5 anos? Aqui não sei de onde, aquela converseira afiada. Eu nunca vi ninguém falando nada de Deus. É sempre plano, é sempre média, é sempre métrica para se ter mais, para se economizar mais. Cara, não tem nada de errado nisso. Mas e se no meio do caminho um carro te pega? E se numa circunstância não dá tempo de chegar? E se bate uma doença, se dá um infarto? E se acontece alguma coisa que não está dentro dos nossos planos? E se a sua mulher te larga? E se isso? E se aquilo? A gente percebe que a vida ela consegue ser muito mal com aqueles que não estão preparados. E quando o dia ruim vem, e quando o telefone toca, e quando a notícia não é boa, e aí? O que adiantou esses planos? Não adiantou nada. Você não estava pronto para a batalha, você não tinha as armas certas, você não tinha Jesus do seu lado, você não tinha nada. E de repente você se viu sozinho, banhado no meio dos seus sonhos, onde já não tinha mais a mesma rotina, já não tinha mais as mesmas pessoas, já não tinha mais as mesmas coisas, já não conseguia lidar com a própria vida, já não conseguia carregar os próprios sonhos, já não tinha o sentido, o peso do próprio dia. E aí? A quem que você vai recorrer? A encontrar uma outra pessoa? A difamar? A querer justiça? A bebida? Ao remédio? Ao psicólogo? Ao psiquiatra? A quem? E aí? Eu podia estar pronto. Cara, todos os dias sem exceção nós falamos, leia a palavra de Deus. Todos os dias o Senhor está falando assim, deixa eu te capacitar porque vai vir provação. Deixa eu te capacitar para a gente andar no meio do fogo. Deixa eu te capacitar para o dia que a fornalha estiver acesa, nós vamos louvar o Senhor. Deixa eu te capacitar para entrar dentro de uma cova e ninguém acreditar que você vai sair de lá. Deus não tirou a cova da vida de Daniel. Deus colocou a glória na vida dele. Deus não tirou a cruz da vida de Jesus. Deus ele não vai tirar aquilo que nós temos que passar. Você tendo medo ou não, você achando que está preparado ou não. A diferença é que muitos vão ser sacrificados no processo e vão morrer como se nunca tivessem vivido. Outros, apesar do pouco tempo que viveram, vão deixar uma história linda e maravilhosa. Uma história que dá para inspirar outras pessoas. E não é perseguindo a justiça desse mundo que nós vamos encontrar o céu ou a salvação. Não é que os outros paguem ou condenando. Se fosse assim, Deus não pedia para perdoar. Deus não pedia para amar. Deus não pedia para a gente seguir em frente, para a gente ir atrás do que é relevante. E foi justamente isso que ele disse. Olha, creia em mim, deixa comigo. Deixa que eu vou vencer a tua batalha. Deixa que eu vou fazer a tua justiça. Deixa que eu vou dizer quem tá e quem não tá, quem é e quem não é. Não adianta você ficar procurando. Quantos relacionamentos você já não teve procurando? Quantas camas você já não se deitou? Quantos copos já não se bebeu? Quantos cigarros já não se fumou? Quantas drogas você já não usou? E a tua vida tá aí a mesma. Cada dia um passo atrás daquilo que você poderia ser. E você sabe disso. Porque não é à toa que você se arrepende.
Não é à toa que as coisas pesam na sua cabeça, não é à toa nada disso. A vida é sua, a insistência é tua. Você vai continuar remando contra a maré até quando você quiser. Porque Deus, ele não vai vir te obrigar a acreditar nele. Deus, ele não vai vir fazer com que você vença pelo simples fato de você querer. Ou você começa a obedecer e a se dedicar e a renunciar ao pecado e tudo aquilo que você sabe que não te faz bem, tudo aquilo que te escraviza, e coloca dentro da tua vida uma nobreza que você nunca teve, uma pureza maior. Fazer errado é errado, muito pouco. É como se a gente falasse que mente só mentiras boas, mas o pai da mentira é o diabo. Então não tem mentira boa, é a essência. É como se você falasse assim, não, eu roubo, mas são poucas coisas, são só coisas baratinhas, não tem problema. Tem problema ou não tem problema? A gente sabe que esse desvio de caráter, se está pequeno hoje, amanhã pode se tornar grande. Então ele não deve existir. Se eu não der brecha para o mal ele não entra na minha vida. Enquanto a brecha faz Jesus sair e o mal entrar, quando eu não tenho brecha, Jesus sempre permanece. E é isso que nos interessa. E essa é a vitória que nós temos. E cada conquista nossa é graças a Deus. E nós sabemos que nós não venceremos pela nossa própria força. Vai ser pela nossa oração, vai ser pela nossa devoção, vai ser pelo nosso amor ao Senhor, vai ser pelo perdão e por tudo aquilo que o Senhor, Ele faz na nossa vida e tudo aquilo que nós sabemos que somente o Senhor pode fazer. Nós sabemos que é a graça de Deus que nos sustenta, que é a graça de Deus que nos cura, que é a graça de Deus que nos guia, que é a graça de Deus que nos leva até a eternidade. E nada além dele vai poder nos guiar, e nada além dele vai poder nos satisfazer, e nada além dele vai ser a nossa força. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo a vida, nem mesmo a morte, nem os anjos, as potestades, nem a tribulação, nem nada. Esse amor, ele é mais forte que a morte. E é nele que nós acreditamos e é ele que nós glorificamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa estar nos seus pensamentos e no seu coração, que você possa dar graças e glória a Deus, que você possa ser grato, que você comece a ler a palavra de Deus, que você entregue a sua vida ao Senhor, que você renuncie ao pecado. Se alguma dessas palavras de hoje você sentiu que foi para você, saiba que foi. Porque no coração que tem dúvida, Cristo, ele tem dificuldade de trabalhar. Mas se você tem a certeza que tudo que você ouviu foi para você, é porque o Senhor quer fazer algo na sua vida. Basta você querer e deixar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.